Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Eu não tive condições, irmãos, de gravar os comentários da lição dessa semana, porque eu estava em viagem, né? Teve um congresso de casais e eu participei com a esposa. Lá também a internet era muito escassa para poder pegar a área até então. E junto de tudo isso, eu então precisei fazer um resumo agora. Vamos fazer um resumão de tudo que nós estudamos desde sábado até hoje. E eu quero que você entenda que esse tema da lição 4, o conflito por trás de todos os conflitos, ele fala de um conflito que existia antes do ser humano existir. Existiu, de fato, irmãos, um duelo entre Deus e um ser criado, um anjo que ele criou. E esse anjo, em seu mau coração, no caso, em seu bom coração, ele alimentou o mal. O coração dele não era mau, ele era perfeito, ele era um coração amável. O texto de Ezequiel descreve que ele era perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia em que ele foi criado, até que se achou iniquidade nele. E me chama a atenção, irmãos, essa imagem da lição. Olha, essa imagem aqui, eu não vou poder dar os detalhes que está aqui na minha lição, mas eu vou dizer para vocês esse rascunho aqui, essa borradeira que eu fiz nessa lição. Olha só, você vê que, se você estiver com a sua lição aí acompanhando, você vai observar comigo os seguintes detalhes. Ponto número 1. A espada ela está sendo quebrada. Então, quer dizer, a vitória ou a derrota do mal, nessa espada quebrada, você nota que tem uma caveira embaixo, na parte quebrada. Isso aqui significa morte. Ou seja, a batalha é uma batalha já com sinônimo de morte. Em outras palavras, vai se lutar sabendo que vai morrer. A espada quebrada significa que a vitória é dada antes da batalha. Não há luta. Tanto que você vê aqui os exércitos de Deus e os exércitos do inimigo. O mundo em si, ele tem uma rachadura aqui em cima, aqui. O que é que isso quer dizer? Essa rachadura tem a ver que o conflito, ele é mundial, ele é global. Ele é especificamente aqui. Lembrando que o desejar de todas as nações, ela é uma dica de escrever que quando Cristo morre na cruz, ele também isenta até uma possível rebelião ou uma possibilidade de que algum mundo viesse a cair. O sacrifício de Cristo, ele foi para este mundo, sim, mas ele garantiu a vitória de todos os mundos não caídos. Então, assim, é um conflito de fato único, porque ele é absoluto. Não haverá outro conflito após esse. Hoje nós temos vários conflitos nesta terra, vários que vamos ter, mas quando houver o desfecho do conflito final entre Deus e Satanás, e ele de fato será destruído, então irá de fato acabar com tudo. Não haverá mais um anjo do mal para se levantar contra Deus. Agora, o que Cristo fez na cruz, ele é muito claro, ele é esclarecedor para com que eu e você tenhamos, na verdade, essa certeza. Então, assim, o verso diz assim, ó, não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Esse verso tem a ver com a luta de Israel contra 5 reinos, inclusive um que era rei de Jerusalém. Olha só que situação. Aí aqui tem vários reis, ó. Era Pirã, rei de Jarmute, o outro chamado Jafiá, rei de Laquis, Oão, rei de Hebron, e o outro que eu coloquei aqui é Laquis, né? Rei de Bir, e o outro que eu falei para vocês, que era o rei de Jerusalém. O outro, o rei de Jerusalém, se não me foge a memória, era Adonisedeque. Então, assim, esses reis, todos lutaram, esses reinos, todos lutaram contra Josué, contra Israel. Lembrando que eles ficaram irados por os gibeonitas terem se aliado ao povo de Israel. Então eles, com essa ira, convidou mais soldados e foram à frente. Lembrando que essa batalha foi Deus que venceu. Foi Deus que ocasionou a vitória para com o povo de Israel. Então, assim, esses conflitos, essas batalhas que aconteceram, elas têm uma evidência clara de que a atuação de Deus sempre foi presente. Olha como é que foi destruído as muralhas de Jericó. Deus mandou o povo arrodear 7 vezes. Como é que se vence uma batalha andando? Não tem preparo, não tem luta? Pois essa era a maneira que Deus quis mostrar ao povo de Israel e ao povo que estava ao seu redor, especificamente o povo de Jericó, que aquela batalha era Deus que estava diante dele. E é nesse momento que quando Josué tem um encontro com o príncipe do exército do Senhor, ele se fala, né? Quando ele pergunta assim, a Josué pergunta para ele assim, você é um dos nossos? Em outras palavras, você está conosco ou está com Jericó? Você vai lutar contra quem? Aí ele fala, eu sou o comandante do exército do Senhor.
Aí ele já vê que não está falando com qualquer um comandante, ou melhor, não está lidando com nenhum soldado, mas é o comandante. Então ele respeita a presença daquele ser, que é o próprio Cristo pré-encarnado, e ele tem a mesma atitude que teve Moisés, tirando as sandálias e se curvando diante dele. A mesma também atitude que teve o próprio Abraão, no capítulo 17 do livro de Gênesis, quando ele chega para Abraão e fala assim: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Aí então baixa a cabeça, se inclina em sinônimo de adoração. Esse não era nenhum ser criado, mas era o próprio Criador que estava perante ele agora para batalhar suas batalhas. Irmão, só uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui. Os títulos que são dados a Cristo no Antigo Testamento, eles são títulos que têm a ver com a sua atuação no momento. Não só no Antigo Testamento, mas de forma especial no Novo Testamento também. Quando Jesus é chamado de Miguel, e alguns brigam, dizendo que não pode ser Miguel, que é um anjo criado e tal, e começa a dizer uma série de argumentações, com todo respeito a esses credores, eu não tenho como ver a pessoa de Miguel sendo um ser criado, até também pelo próprio nome que lhe é dado. Miguel significa quem se assemelha ao Senhor. Por mais que alguns possam falar, sim, Abel, mas também tinha Micaías, que era um nome parecido. Tem também o nome, aquele lá, rapaz, Misael, um dos amigos de Daniel, certo? Mas eles são seres humanos. Aqui não é um ser humano. Ali eu não estou falando de pessoa física. Estamos falando de um ser diferenciado. Porque o título de Cristo que assume de Miguel é dado especificamente, preste atenção, todas as vezes que aparece o nome Miguel para Cristo é para atribuir ou enfrentar o diabo em seu terreno. Isso acontece na ressurreição, quando fala assim, e naqueles dias se levantará Miguel, o qual guerreia contra todo o seu povo. Está no livro de Daniel, capítulo 12. O próprio texto de Tessalonicenses fala assim, e ao ouvir a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus. A voz do arcanjo? Como assim a voz do arcanjo? Que voz é essa? Apocalipse, perdão. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A voz do arcanjo é a mesma voz que está em João capítulo 5 e o verso 29, 28 e 29, quando fala assim, e todos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ora, se a voz do Filho de Deus e a voz do arcanjo é a mesma que vai ressuscitar os justos mortos, por eles estarem presos na sepultura criada pelo diabo, e quando eu falo assim, criado pelo diabo, eu quero dizer que ele é o causador da morte. Deus não é o causador da morte. A morte foi uma consequência do pecado. Então, o Filho de Deus, João 5, 28 e 29, e arcanjo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o verso 13 a 18, entendemos que é a mesma pessoa. Não pode ser duas vozes para ter um ato só da ressurreição dos justos mortos. Então, eu entendo aqui que é o próprio Cristo. E nesse momento, é ele que traz de volta da morte aqueles que morreram em Cristo, como está em Apocalipse capítulo 20. Bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não terá o dano da segunda morte. Então, esses anjos, essa ressurreição é ocasionada unicamente pela pessoa de Cristo, através do seu ressoar de sua palavra. Despertai vós que dormem. Então, todos os justos mortos ressuscitarão. E aqui, nós entendemos com clareza que é ele quem atua na ressurreição, perdão, ele quem atua durante toda a história na vida do povo de Israel. E o autor colocou aqui algumas delas. Aqui, em Josué capítulo 5, ele é chamado de comandante do céu. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 18 a 17, perdão, 8 a 17, ele era por Israel por estar lutando contra o Senaqueribe, o rei que estava, perdão, Senaqueribe não, tem um outro rei, rapaz, que era daquele Ben-Hadad. O rei da Síria, Ben-Hadad, ou Ben-Hadad, ele estava tentando lutar ou sitiar o povo de Israel, e é através dos seus planos que ele tinha em sua mente. A Bíblia descreve isso com muita clareza. As recâmaras da tua cama, ou seja, em seus momentos mais secretos, Deus não só conhecia o seu pensamento, mas ele trazia a Eliseu conhecimento. E ao trazer, Eliseu dava ao rei de Israel, no momento, rei de Judá, sobre a intervenção, o que ele queria fazer para que ele não fosse aquele determinado lugar que o rei tinha pensado. Isso foi tão sério, irmãos, que o rei pensava que tinha alguém dentro do povo que estava dedurando, alguém que estava ali servindo de espião. Mas aí alguém chega a dar essa definição, olha, porque aquilo não acontece só uma vez, são várias vezes. Rei, o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus de Eliseu, é ele que faz revelar. Aí ele vê que não tem como fazer coisa alguma. O que é que nós aprendemos sobre isso? Aprendemos que é Deus que intervém na história para ocasionar livramento.
Se Deus não tivesse revelado a Eliseu, e quando o povo de Israel fosse pego de surpresa pelo exército inimigo, eles seriam mortos. Então, assim, até a precaução do povo de Israel foi concedido pelo próprio Deus, através de sua bondade e misericórdia. Um outro ponto, que é o cântico de Neemias. Neemias ali não só confessa os seus pecados, mas ele demonstra adoração, reconhecendo quem é o Senhor. Mais uma evidência de que o príncipe do exército, o próprio Deus, era louvado pelos benefícios que ele trazia ali no tempo de Neemias. O texto de Isaías, capítulo 37, o verso 16, é uma oração de reconhecimento do próprio rei Ezequias para com Senaqueribe. Agora é Senaqueribe. Eu confundi com Ben-Hadad de Reis, capítulo 6. Então, assim, aqui ele pede a Deus livramento e Deus promete que vai livrar o povo de Israel do rei inimigo, dos seus inimigos. E aqui nós vemos que o próprio Deus, ele discorre em todas as escrituras, no livro de Josué, 2 Reis, Neemias, Isaías e durante todo o decorrer da Bíblia. Uma outra coisa que me chama a atenção, e aqui eu quero concluir com você, é o texto a lição de segunda-feira, a Guerra no Céu. Esse conflito, irmãos, é o conflito primário, é o conflito que se inicia antes dos conflitos que se desdobram. Aqui no capítulo 12, e o verso 7 a 9, nós encontramos que esse universo, esse conflito, ele é global. Tá? Hades que habita sobre a terra. Aí ele fala, porém no verso 12, ele chega a dizer assim, que o conflito ele abrange céu, terra e mar. Então todo o globo está envolvido nesse conflito. O texto de Isaías fala da origem dele, ou seja, o diabo ele queria ser semelhante a Deus. Aqui no livro de no livro de Isaías, capítulo 14 e o verso 12 e 14, é um duelo entre Deus e o diabo. Mas ainda o fato em Ezequiel que aparece a expressão que ele era perfeito em todos os caminhos. O único futuro que nos traz esperança. Por quê? Esse texto de Ezequiel, do verso 11 ao verso 18, todo ele fala do que aconteceu com Lúcifer antes da sua destruição, que vai ser ainda feita no futuro. Mas ele fala, eu ungi, eu fiz, tudo colocando no passado. Só que quando chega na parte do futuro, e eu gosto dessa tradução NVT, que ele dá uma ênfase mais diferenciada. Olha o verso 19, observando aqui, ó, o verso 11 a 19, no verso 11 diz assim, também recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, entoe esse cântico fúnebre para o rei de Tiro. Aí aqui fala assim, você estava, suas roupas foram, eu os escolhi e ungi, verso 14. Tudo isso está no passado. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus, você andava, tudo no passado. Você era irrepreensível. Pronto, é aqui em Ezequiel que fala que ele era irrepreensível ou perfeito em todos os seus caminhos. Você pecou, tá no passado, eu bani no passado, eu expulsei no passado, e tem um monte de expressões aqui no passado. Porém, o verso 19, quando chega para falar dele no futuro, olha que coisa interessante. Todos os que o conheciam no passado estão horrorizados com o seu destino. Qual destino? Pois você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Agora, o futuro. Todos os males que ele ocasionou nos conflitos que se desdobrou desde o início no céu até nossos dias, ele terá um fim. E é nesse fim que eu e você devemos nos apegar. É nesse fim que nós devemos ter a certeza. Eu estou do lado do vencedor. Como diz o hino, né? Grande comandante, Cristo nos será. Nesta guerra santa, à frente batalhar. Nunca suas hostes abandonará. Há de até o fim lutar. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Pronto, então você já tem a certeza de que a vitória é concedida pelo nosso guerreiro, o nosso maior, a nossa maior pessoa, que não só se entregou. E lembre-se, a batalha que nós falamos da imagem da lição, aqui, de forma bem imperceptível, olha, aqui e aqui, tem dois símbolos, um é da cruz, o outro é do amor, ou seja, ele guerreia com justiça e ele guerreia com amor. E esses dois pontos, eles são juntos, entrelaçados. Deus vence a batalha dessa forma, com amor e com a sua justiça, através da sua cruz, da sua morte substitutiva. Que eu e você, irmãos, cada conflito que passemos, possamos ter certeza, a nossa vitória está garantida, porque Cristo
venceu a morte, Cristo venceu o pecado e Ele é o nosso substituto por excelência. E ao se apoderar dele, com certeza, seremos mais que vencedores. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela tua mensagem e pela esperança da tua certeza de vitória em nossas vidas. Ajuda-nos a vencer nossos conflitos, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.